Vamos bater um papo enquanto eu vou bordando eles? Curioso, né, gente? Eu já falei pra vocês que eu faço anúncios lá pelo Facebook, né? E eu tenho uma bonequinha desse mesmo modelinho aqui, que eu vendo por R$ 60, certo? Porque é econômico de fazer, é rápido de fazer, e pra mim R$ 60 tá um preço ok. E é tanto que eu tenho vendido bastante, né? Só que a gente percebe como muitas vezes o cliente acaba sendo sem noção, né? Me apareceu uma moça que a iluminação tá piscando. Acho que é porque tá passando. Ai, que doideira. Apareceu uma moça desse anúncio da bonequinha de 60. Aí ela perguntou assim pra mim: Você faz boneca personalizada? Eu falei: Faço. Aí eu falei: Qual seria o tipo, né? Porque depende, tem bonecas que eu não faço de jeito nenhum. Tem personagens que eu não faço de jeito nenhum. Aí ela mandou lá pra mim a Ana, da Frozen, né? Essa daqui. Eu falei: Ah, é a Ana da Frozen? Aí ela: Isso. Aí eu falei assim: Faço. Aí eu peguei, entrei no YouTube, né? Aquela velha história da gente ser dependente de receita. Aí eu entrei no YouTube e achei uma receita lá. Aí peguei e falei, achei 3 receitas diferentes. Aí mostrei, tirei o print das imagens, mandei a foto pra ela e perguntei de qual que ela tinha gostado, né? Ela gostou dessa que eu vou deixar passando a foto aqui. Observem que é uma bonequinha bem detalhada. É uma boneca até simples de fazer, mas ela é bem detalhada, porque ela tem bordado, enfim. E aí, eu falei: Ah, legal. Inclusive, ela falou que mora aqui na mesma cidade que eu, não sei o quê. O que já seria, já é um ponto positivo no sentido de frete, né? Aí, ela pegou. Aí eu peguei e falei assim: fica R$ 150 pra fazer essa daí. Qualquer uma dessas que eu te mandei, fica R$ 150 pra fazer. Aí, gente, ela me bloqueou. Vocês acreditam num trem desse? A mulher me bloqueou. E aí ficou assim pra mim algumas dúvidas, né? Tipo, o que será que ela esperava? Será que ela... Oh, caramba. Será que ela pensou que ficaria R$ 60 também? Alguém ligando. Ficaria R$ 60 também, sabe? Cara, é óbvio que não, né? Como ela já iniciou a conversa perguntando se eu fazia boneca personalizada. Gente, nós precisamos entender que personalizado é personalizado. Não é um padrão. Tipo, é personalizado, né? Então, é algo que você tem que pagar um valor a mais. Eu nem vou entrar no mérito aqui de artesanal, porque, né? Mas você quer um negócio da cor que você quer, do tamanho que você quer, do jeitinho que você quer. Ou seja, que você não vai achar na loja. Porque se você achasse na loja, você não ia atrás de alguém na internet pra fazer pra você, certo? Certo. Aí eu achei tão engraçado esse comportamento dela. Enfim, né? E uma outra coisa também que a gente, ainda falando de como o cliente não tem noção de como é feito o nosso trabalho, né? Eu peguei o hábito de ir publicando nas minhas redes sociais, e isso é uma estratégia de vendas, tudo que eu tô produzindo, sabe? Então, hoje eu vou fazer os bordadinhos. Aí eu apareço na minha rede social, dou um bom dia, falo o que eu vou fazer naquele dia, com relação ao meu trabalho, às vezes falo um pouquinho também da minha vida pessoal, e pronto. E aí, o que eu percebi, né? Eu mostrei os bonequinhos desse jeito aqui. Agora eles estão com nariz e orelha, mas quando eu mostrei, tava só com o olhinho, né? E aí eu percebi que o pessoal não reagiu muito.
Ai, gente, porque o povo tava achando que o bonequinho personalizado era daquele jeito. Sem nada, tipo, só a cabeça e o olho. Ai, gente. E assim, eu tô dando risada porque eu achei engraçado, mas daí, o que eu quero trazer com isso? A importância da gente estar explicando as coisas pros clientes. Porque é tão óbvio, né, que o bonequinho não vai assim, só com a cabeça sem os olhos. Aliás, só com a cabeça careca, só com os olhos. Não tem boca, não tem nariz, não tem nada. Pra nós, é óbvio. Mas e pro seu cliente? Pode não ser, certo? Então cabe a nós. Ai, gente, é engraçado essas coisas. Explicar pro cliente. Aí o que eu fiz? Eu voltei lá nas redes sociais pra explicar, gente, ó, esses bonecos estão em processo de finalização. Inclusive, quando eu terminar esse vídeo aqui, eu vou lá mostrar pro povo que já tá com bordado do olho branco, né, tal. Ai, gente, a gente tem que explicar. Porque quando eu trabalhava de supervisora, uma dificuldade muito grande que eu tinha era disso, de ter que ficar explicando pra marmanjo que eu trabalhava com pessoas adultas, né? Como eu. E eu nunca tinha reparado que tem uma diferença muito grande entre você ser adulto e você ter maturidade, certo? Por exemplo, um jovem adulto, ele não tem maturidade. Não são todos, alguns até têm. Muitas das vezes pelo que já sofreu ao longo da vida, né? E aí a vida foi moldando aquela pessoa, então ela se tornou madura antes do tempo. Mas um jovem adulto normal, comum, né? Ele não é maduro. Afinal, ele é um jovem adulto. Ou seja, está começando, né, a viver. Então tem muita coisa, e aí eu não captava isso, né? Eu achava, é adulto, todo mundo é igual, todo mundo sabe, tem aquela sabedoria. E não, gente, não é. Então, por pensar dessa maneira, que todo mundo era igual, no nível de maturidade e tal, eu achava absurdo ter que explicar coisas que pra mim eram tão óbvias, sabe? Até que um dia o meu líder, que no caso era o meu coordenador, e logo na sequência ele virou gerente, numa reunião a gente se reunia muito, sabe? Ele conversava muito comigo. Aí um dia, numa reunião, eu falei pra ele assim, mas isso é tão óbvio, gritando assim, eu tava muito exaltada, muito estressada, porque era um trabalho muito estressante. Mas isso é tão óbvio, tem que ficar explicando isso pra marmanjo. Aí ele olhou pra minha cara bem sério, assim, falou assim, querida. Aí ele falou um termo lá da... Ele é formado em psicologia, né? Aí ele falou pra mim um termo muito usado na psicologia. Aí ele perguntou no final, isso é óbvio pra você? Aí eu falei, não. Ele falou, então, porque você não é obrigada a saber. E as pessoas também não são, Suzana, então você precisa parar com isso. Você tem sim que falar para as pessoas aquilo que é óbvio pra você. E, gente, vocês sabem que eu carrego isso pra vida? Na hora a gente não quer saber, né? Quando a gente tá muito fulo de raiva assim, a gente não quer saber. Tipo, eu tava muito puta de raiva. Porque tinha me prejudicado um negócio que era muito simples, que todo mundo deveria saber, né? Como eu sabia, eu achava que todo mundo deveria saber. Mas depois que a gente teve essa conversa, foi tão bom, porque eu carrego isso pra vida. Tipo, ontem lá no churrasco, aconteceu uma coisa que pra mim era muito óbvio. Uma pessoa muito querida fez uma coisa que eu odiei. Gente, eu tô de top porque tá muito calor. E começou o verão, né? Então, da agora pra frente é isso. Aí, uma pessoa muito querida, que eu amo muito, fez uma coisa que eu odiei. E pra mim era muito óbvio que a pessoa não deveria ter feito aquilo. Só que na hora eu não falei nada, até dei risada, sabe assim, aquela coisa de não vamos causar atrito na festa dos outros? Sim, porque eu tenho isso comigo também. Eu sei a hora de falar as coisas, sabe? Eu prefiro separar uma hora pra falar as coisas. Mas hoje, agora cedo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra essa pessoa dizendo, olha, apesar de ser óbvio pra mim que você não deveria ter agido do jeito que você agiu, talvez não seja óbvio pra você. Aí falei pra pessoa, falei, então, pensando nisso, estou passando para te falar A, B, C, D, coisa, tal coisa,
e gostaria que você não fizesse mais, porque eu não gostei da sua atitude. E a pessoa não tentou se defender, me agradeceu e falou, olha, eu realmente não imaginava que isso fosse te ferir, sabe? Então fale, cara, porque às vezes pode ser óbvio só pra você, sabe?